Oi, gente, falar pra vocês que eu tô tentando ser uma pessoa mais organizada e um pouco mais animada, talvez, porque eu desanimei bastante de tudo nos últimos dias. Então, mas assim, eu não gosto de ficar assim, tá? Só pra dizer que é por isso que eu estou tentando ficar uma pessoa animada. E eu preciso muito arrumar o meu quarto extra aqui. Eu nunca sei como chamar esse quarto, porque é um quarto que, tipo assim, eu uso como closet, mas também seria o quarto de visitas, do tipo, se eu vou receber alguém, essa pessoa fica nesse quarto. Tem uma cama extra agora. Antes só tinha um colchão, mas agora tem uma cama extra. Estamos melhores, estamos evoluindo. E eu uso essa cama extra, na verdade, pra jogar roupa limpa, não suja, aliás. Ia falar roupa suja, mas não, roupa limpa. Só que assim, não dá pra deixar ela do jeito que ela tá. Ela tá tipo, essa pilha que vocês estão vendo, tá? Então eu vou guardar essa roupa. O meu varal tá aqui dentro também, ele tá aqui, ó. Porque vão lavar a fachada do prédio, daí foi pedido pra tirar as coisas da sacada. Aqui em Curitiba é muito raro que caiba um varal na sacada, mas aqui no meu apartamento cabe um varal. Normalmente as sacadas são daquelas que só servem pra sujar, porque não servem pra mais nada, sabe? Não cabe nada, não cabe nem tipo uma cadeira, às vezes cabe tipo só uma cadeira de praia. Mas o meu cabe um varal e ele normalmente fica lá. Mas as roupas do varal também já estão secas, então eu vou aproveitar pra guardar. Enquanto isso eu vou contando pra vocês algumas coisas. Que eu não sei o que aconteceu, gente, na verdade eu sei em partes. Eu não posso pensar muito sobre muitas coisas, porque aí eu sou uma pessoa naturalmente pessimista, entendeu? E aí eu já começo do tipo desanimar, entende? E nos últimos tempos tem sido bem difíceis devido aos últimos acontecimentos que não tem a ver com a internet nem nada, tem a ver com a minha vida pessoal mesmo, sabe? E aí com a volta também pra faculdade de Direito, as coisas ficaram mais corridas e eu tô mais cansada. Por isso também a produção de conteúdo tá um pouco mais difícil. E o conteúdo pro Instagram e pro TikTok tem sido difícil gravar, porque é difícil falar de Deus quando você não tá bem, entendeu? Porque é difícil você falar de esperança, não é quando eu não tenho esperança, porque eu tenho esperança, entendeu, nas coisas, eu continuo rezando e tal. Só que é difícil falar, entende? Então tudo isso, eu vou puxar esse varal pra cá, porque senão eu não consigo pendurar as roupas. Aí eu tô meio desanimada. E com a correria do dia a dia também, tem ficado mais difícil manter a casa organizada. E isso me desanima também, porque tipo assim, pô, é ruim você chegar em casa e a sua casa estar bagunçada, entendeu? Dá uma agonia, porque você não tem força pra arrumar naquele momento, mas ela tá bagunçada e tipo assim, você quer limpar, mas você não tem força também, entende? Você sabe o que você precisa fazer, mas naquele momento você tá muito cansado e vai dando um desânimo, entende? E a minha mãe sempre fala que não tem como alguém viver mentalmente bem, sendo saudável, num ambiente sujo. O sujo aqui não é tipo sujo do tipo, condições humanas da coisa, entende? Não é isso. Mas sujo no sentido de tipo, não é um ambiente vivível, entende? Tipo assim, entende o que eu quero falar, gente? Não tem nada a ver com, tipo, não precisa chamar a vigilância sanitária aqui pro meu apartamento, tá? Que não tá nesse tanto. Mas também não posso dizer que tá organizado ou que tá limpo. Então, tá tipo assim, tem poeira no chão, tem cabelo, esse tipo de coisa, sabe? A lavagem do prédio, da fachada, também, apesar de as janelas estarem fechadas e tal, sujou a lavanderia, porque a lavanderia tem uma parte da janela em cima que o aquecedor do gás fica pra dentro do meu apartamento. Ele não tem laje técnica nesse apartamento. Por quê? Porque na época da construção não era obrigatório, hoje em dia é. Mas, enfim, aí não sujou um pouco a lavanderia, esse tipo de coisa. E vai desanimando, eu acho normal, acho natural, não tô estranhando nem nada, mas acho normal. Eu também tenho tido muita vontade de ficar em casa nos últimos tempos. E como é que eu vou explicar isso? Isso me desanima na hora de gravar vlogs, porque, cara, vocês vão ficar vendo a mesma coisa, entende? Só a mesma coisa, minha cara falando enquanto eu faço as coisas dentro de casa. E eu sei que muita gente gosta, mas me dá um desânimo, sabe? Gravar assim, sei lá. Então, eu tenho estado bem desanimada sobre as coisas, eu acho. E quanto mais eu paro pra pensar sobre as coisas, mais eu desanimo, sabe? Quanto mais eu paro pra pensar nos últimos acontecimentos da vida, mais eu desanimo sobre as coisas. Vou ser bem honesta pra vocês, gente. É uma coisa que eu não tenho costume de abrir na internet, porque eu não gosto das pessoas. Muita gente pensa que a internet tem pessoas muito boas nela, né, gente? Mas
a internet tem pessoas muito ruins, então levem isso em consideração quando eu falar as coisas, tá? Muita gente pensa que é vitimismo, sabe? Ou que, sei lá, entende? E nos últimos tempos, vou abrir uma coisa pra vocês, que desde dezembro, em dezembro, dia 7 de dezembro, 3 dias antes do meu aniversário, eu perdi meu tio pro câncer. Tipo, a gente não era próximo nem nada, meu tio por parte de pai, só que, apesar da gente não ser próximos, porque eu tive uma briga com a família do meu pai há muitos anos, já tava todo mundo perdoado e tal, só que a gente nunca teve uma relação próxima, independente da briga, entendeu? Mas eu tive uma briga com a minha avó, com a mãe do meu pai, há muitos anos, e isso fez com que eu me afastasse mais ainda da família do meu pai. Então, eu não era próxima do meu tio, mas o meu pai era. Talvez, assim, não quero os outros tios, entendeu? Que eu tenho mais um tio e mais uma tia, não se sintam ofendidos se vocês verem isso. Mas talvez aquele tio fosse o irmão favorito do meu pai, eu acho, sabe? Então, pro meu pai foi muito ruim, assim, sabe? E ele realmente, ele não faleceu de câncer do tipo assim, do nada. Acho que do nada é ruim, mas tudo é ruim, né? Quando se envolve câncer não tem nada legal na situação. Mas, tipo, ele definhou mesmo, sabe? Foi um bom tempo de luta, acho que foram anos de luta, dele internando e saindo, e assim, foi tentado de tudo, e não sei o quê. Então, assim, ele descansou literalmente, sabe, gente? Tipo assim, ele tava muito cansado, né, de lutar e tal. Mas pro meu pai foi muito ruim, e pro meu pai, tipo, foram 3 dias antes do meu aniversário, entende? Então, assim, meu aniversário, apesar de eu ter feito, eu fiz festa exatamente por causa disso, aliás, pra poder me animar também. Mas ver o meu pai sofrendo não foi uma situação muito legal, entende? Temos isso, temos o fato. É uma coisa também que eu não costumo abrir na internet, porque eu também não gosto de ficar lembrando disso, né? Mas a mãe da minha mãe, a minha avó, é uma pessoa que foi muito importante na minha história. Eu já perdi meu avô por parte de mãe, né? Faz uns 3 anos. E foi muito difícil, assim, porque eu sempre tive um amor e uma admiração muito grande pelo meu avô, o pai da minha mãe. Foi muito difícil mesmo o falecimento dele pra mim, sabe? Muito difícil mesmo. Gente, quem que sabe dobrar isso aqui, né? Lençol de elástico. Ninguém sabe dobrar isso aqui. Pera aí, galera, eu vou pegar um negócio pra poder guardar o lençol de elástico. Gente, foi muito difícil. E a mãe da minha mãe, ela está muito mal. Ela está acamada, a cabeça dela já não funciona. Ela tá só de corpo aqui, tá? Então, ela já não sabe mais quem é quem. Então, assim, já não existe mais nada. E é um momento difícil, assim, né? Porque você tá vendo uma pessoa ir embora. Então, temos essa parte também que na minha vida é meio dolorida. A gente não mora perto, assim, não moramos tão longe, né, das 5 horas de viagem. Mas, honestamente, eu tenho trabalhado dentro de mim pra ter coragem de ir lá visitá-la, porque vai fazer 1 ano que eu não a vejo, talvez um pouco mais. Mas eu tenho trabalhado dentro de mim pra ter coragem pra visitá-la, porque eu acho que vai ser a minha despedida, sabe? Então, quem que quer se despedir de alguém que ama, né? Acho muito bom que eu posso ter a oportunidade, é o que eu tenho tentado pensar, pelo lado positivo da coisa, sabe? Pô, Cíntia, você vai ter a oportunidade de se despedir de alguém que você ama, entende? Só que, tem que ter coragem, né, gente? E eu não tenho tido, então isso também tô tentando trabalhar dentro de mim, pra poder ir lá visitá-la e tal. Já falei com a minha mãe apoia a ideia de eu ir lá e tal. Também tem todo o fator de que não quero ir lá dar trabalho, sabe? Ficar na casa dela. Tem lugar pra ficar, mas dá trabalho, né, gente? Suja a casa e tal. Ela mora com uma tia minha e tal. Mas, enfim, tem isso. Então, em dezembro eu perdi meu tio. Tô lidando com esse negócio de tenho que tomar coragem pra ir ver minha avó. E em fevereiro, gente, um pouco antes do carnaval, eu perdi, entre muitas aspas, entendeu? Quando não é minha parente, né? Mas teve um falecimento aqui de uma menina de 15 anos por câncer também. E ela me acompanhava no Instagram e eu tenho contato com a irmã dela, sempre vejo a irmã dela. A gente é da mesma missão, né? Da comunidade Shalom aqui. Essa menina de 15 anos também era ali da missão. E foi um baque muito grande, porque, gente, 15 anos, cara, 15 anos, entende? Tipo assim, sério, 15 anos. E eu tava no velório, foi realmente muito difícil essa parte, assim, sabe? É uma memória constante, boa, porque tenho certeza, Cíntia, tenho certeza de que ela tá no céu,
tenho certeza de que ela me vê e tal. Então, tipo assim, mas é muito dolorido. E porque, de novo, gente, 15 anos, sabe? Tipo assim, pô, eu já vivi 31, entende? Tipo, cara, por que 15 anos, gente? 15 anos você não tem que passar por certas coisas, pelo amor de Deus. Então, foi muito difícil, assim, ainda é uma lembrança muito boa, né? Mas dolorida. Não quero, eu também não gosto de falar nisso na internet, porque parece que a gente tá tipo assim, mas você nem era irmã dela, e a irmã dela, como é que ficou? E a mãe? Gente, aqui não existe comparativo de dor, entendeu? É óbvio que se existisse, a família tá sofrendo muito mais, os amigos próximos estão sofrendo muito mais, mas isso não anula que eu também sinta, entendeu? Entende? Principalmente porque, tipo assim, gente, depois a mãe dela veio falar comigo e a mãe dela me deu muita coragem pra continuar na minha missão na internet, sabe? Porque a mãe dela veio e me falou que, olha, a filha dela, ela que faleceu, ela te acompanhava muito e tal, dentro do hospital. E aquilo, tipo assim, sabe? Entende? No meio de tudo isso, né? Não, calma, ainda vou continuar com esses acontecimentos estrondosos na vida, né? No meio de tudo isso, gente, calma, eu vou continuar com calma, eu esqueci o que eu falei. Vou continuar com esse tipo de acontecimento. Aí, gente, beleza, teve o falecimento dessa menina, né? E aí, no dia 17 de julho, faleceu uma irmã da comunidade de Aliança lá do Rio de Janeiro, que eu não conhecia pessoalmente. Ela já tinha me visto pessoalmente, mas ela ainda me mandou mensagem quando ela me viu no Congresso de Jovens ano passado aqui em Curitiba. Ela veio e tal, e ela já me acompanhava na internet, e ela me viu, ela também grava pra internet. Ela me viu e ela me mandou mensagem depois falando, olha, eu fiquei com vergonha de te cumprimentar. E aí a gente conversou um pouco e tal. E ela é uma inspiração pra mim dentro da comunidade, sabe, gente? Então, tipo assim, não posso nem dizer que, sabe? E aí teve o falecimento dela. Perdão, gente, eu tento ir guardar a roupa íntima quando tá aqui por cima, porque eu tenho medo que o vídeo caia. Não é nem que eu tenha problema em mostrar, são só calcinha e sutiã, não é um grande auê, né? Então, tipo, mas enfim, fui guardar um sutiã porque eu tenho medo que o vídeo caia por mostrar a peça íntima. Sim, às vezes a internet é absurda nesse tanto. Eu nem tô vestindo a peça íntima, entendeu? Tipo, não é como se eu estivesse me mostrando de calcinha e sutiã. Mas enfim, temos isso. E aí, gente, teve o falecimento dessa irmã no dia 17, que não é que pra mim foi um choque, sabe? Porque eu acho que todo falecimento de pessoas que a gente conhece nos gera um sentimento de tristeza. Eu acho normal, do tipo, quando você gosta da pessoa, e eu não sou uma pessoa que não gosta de pessoas, normalmente se eu não gosto da pessoa, eu só opto por não tê-la na minha vida, entendeu? Tipo, não é, eu não continuo não gostando da pessoa à distância. Não, tipo, ela se torna indiferente pra mim. Eu acho que esse é o melhor caminho que existe pra lidar com pessoas que você não gosta. Acho que não existe nada mais... Não existe nada pior para a pessoa do que não ter a minha presença na vida dela, entendeu? Sinto muito, gente. Eu me amo a esse tanto. Aí, gente, teve o falecimento dela e 10 dias depois teve o falecimento do tio do Bruno, que eu acho que eu contei aqui, que foi um baque pra mim, porque eu conhecia pessoalmente e tal, mas ver a família do Bruno, que eu gosto muito da família dele, ver a família dele sofrendo, cara, me devastou, entende? E foi uma morte trágica, como eu já contei pra vocês e tal. Então, assim, realmente me devastou, sabe? Não foi legal. Assim, nenhuma morte é legal. Mas, assim, extremamente chocante, sabe? Do tipo, cara, a vida, olha, é um sopro, como falam, sabe? Realmente é. Peraí, eu vou guardar essas necessárias. Enfim, gente, eu quero dizer que foram muitos contratempos não previstos. Acho que não existe contratempo. Existe coisas que a gente consegue pensar na possibilidade, né? Mas teve muitas coisas que eu não tinha controle, obviamente eu não esperava que acontecessem, que foram me desanimando das coisas. Não no sentido, tipo, específico de uma coisa, tipo, eu estou desanimada de gravar. Claramente não, porque eu continuei aparecendo por aqui, né? Continuei postando story, continuei aparecendo no Instagram, no TikTok, com menos frequência do que eu gostaria até, confesso pra vocês, mas eu continuo aparecendo. Então não é sobre uma coisa específica, eu tenho dias bons e tenho dias ruins, entende? Eu só realmente tô realmente muito desanimada das coisas, assim.
Então, eu acho que daqui pra frente, realmente vai ser um processo de se recuperar, assim, sabe? No meio de tudo isso que eu ia falar, gente, ainda tem o meu processo vocacional na comunidade, que ele demanda muito tempo, demanda um... Ai, me bati. Demanda um esforço no sentido, não só de tempo, de energia e tal, tá? Porque, assim, eu passo muito tempo lá, quem acompanha os stories no Instagram sabe que, às vezes, eu desapareço por horas. Normalmente porque eu estou envolvida em alguma coisa da comunidade, ou da igreja, de forma geral, né? Então, assim, demanda muito tempo, demanda muito esforço, demanda muitas crises, vamos dizer assim, do tipo, gente, é isso que eu quero pra vida? Deus me chama pra isso? Porque, vocês estão me ouvindo? Às vezes, tipo assim, demanda muitas crises no sentido de Deus me chama pra isso, gente. É isso que eu quero pra minha vida? É isso que Deus quer pra minha vida? É esse o plano de Deus? Dentro da comunidade a gente também tem algumas escolhas, assim, vou colocar a palavra escolhas, tá? Mas a palavra que a gente usa normalmente é discernimentos. Pra fazer, né? Então, por exemplo, se eu vou continuar no vocacional, se eu vou mandar a carta pedindo pra ingressar na comunidade. Então, assim, tem muitas coisas pra serem resolvidas, né? Obviamente que todo o convívio social desgasta, eu não falo aqui nem só de bateria social, mas surgem conflitos normais, assim, que nos desgastam, normal, não é nada de nossa senhora, sabe, por que você tá passando por isso? Não, são conflitos normais do dia a dia. Tipo, tal pessoa fez isso e me irritou, entendeu? E aí eu perco a paciência, eu preciso de um tempo sozinha, de preferência, pra me recuperar, porque essa pessoa me irritou, entendeu? Esse tipo de conflito, que não é nada do tipo assim, exacerbado, mas que somando, vocês têm que lembrar que tudo isso que eu tô falando, gente, tá acontecendo ao mesmo tempo. Então, somando tudo isso em cima de uma pessoa, cansa. Eu acho natural que canse, eu não me culpo por estar cansada. Mas, peraí, gente, eu vou guardar a calcinha, porque senão eu tenho medo do vídeo cair. E tudo isso cansa, né? Tudo isso demanda. Eu tenho projetos pra cá, eu tenho projetos pra vida. Eu sou uma pessoa de projetos, vocês já sabem disso, que eu sou uma pessoa que tá em constante movimento sobre as coisas. Por exemplo, tem coisas aqui em casa, gente, que eu quero mudar. Eu quero organizar de outra forma. Eu quero comprar um móvel novo ali pra sala. Eu quero organizar meu móvel de hobbies. Eu quero... Peguei essas caixas de mercado que eu já mostrei, que são do Sans. E elas são muito boas, assim... Tão limpas, porque isso no mercado é difícil, né? E elas cabem certinho em cima do meu guarda-roupa. É óbvio que se fosse por mim, eu organizaria com caixa, organizador e tal. Mas no momento eu não tenho dinheiro pra isso, então vai ser essa caixa mesmo, porque eu quero separar algumas coisas, organizar algumas coisas diferentes. Eu sou essa pessoa que tá sempre em movimento, sabe? Mas é difícil quando fica aparecendo tropeço na vida a todo instante, entendeu? Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo pra resolver aquele problema, gente, porque parece que alguém causou isso, mas ninguém causou isso, entendeu? Enfim, aí eu tenho que parar pra resolver isso ou aquilo, pra lidar com isso ou aquilo, entendeu? Então, tipo assim, cansa. E aí eu tô desanimando das coisas no geral, não é só sobre a internet ou sobre a faculdade, não é só sobre isso, sabe? Do, tipo, eu vou fechar meu varal, gente, porque como não dá pra pôr ele lá fora, no caso, eu sofro muito pra fechar varal, tá? Eu treino meu dedo, eu tenho dificuldade com coordenação motora. Aí vou pôr ele pra lá, pra ele não me atrapalhar. Enfim, gente, tudo isso pesa, entendeu? Não dá pra dizer que não pesa. E aí eu tô desanimada das coisas, da vida mesmo, assim. Acho honestamente a coisa mais natural do mundo. Não me acho nenhum alienígena, nenhum alecrim dourado quando se trata disso. Só tô cansada mesmo, sabe? Não tem muito o que eu falar sobre esse assunto. Só queria fazer esse desabafo pra ficar claro e que eu não tô desanimada de vocês, não tô desanimada de trabalhar, nem de nada. Eu tenho projetos e tal, só que toda hora surge um contratempo e aí eu tenho que pôr esse projeto em stand-by, em pausa, porque não consigo, gente, fazer tudo ao mesmo tempo, entende? Como a minha vida sou eu que controlo, tipo assim, não tô falando que seria mais fácil dessa forma. Mas, por exemplo, quem trabalha num escritório, num lugar fixo, se a pessoa precisa levantar da cama e ir,
Só que eu não tenho isso, entende? Então, às vezes, é muito difícil pra eu levantar da cama. Porque eu controlo essa parte da minha vida. Então, tem sido muito complicado. E ainda por último, eu quero acrescentar, não mais e nem menos importante, tá? Mas eu acho que já ficou claro que eu e o Bruno, apesar dele ser meu ex, a gente retomou contato em outubro do ano passado. E, assim, tem todo o conflito de relacionamento. A gente não voltou, mas também não dá pra dizer que isso não mexe comigo, entendeu? Então, tipo assim, sabe? Então, assim, tudo isso pesa. Então, eu só queria fazer esse desabafo pra que ficasse claro. Normalmente eu trago esse tipo de conteúdo pro YouTube, né? Acho que no Instagram tem um limite onde as pessoas se interessam pela minha vida, mas não tanto assim. Então, tipo, no YouTube eu acho que eu me sinto mais à vontade, porque eu acho que normalmente quem acompanha aqui é porque realmente tem um interesse maior, e daí só ficar aparecendo e oscilando na produção de conteúdo, ou aparecendo e oscilando no humor, por exemplo, que no último vlog eu terminei o vlog dizendo que eu tava triste, parece estranho, né? Parece que é sem motivo, mas não é, entende? Só tem motivo, só é muito complicado. Agora eu vou terminar esse desabafo aqui, vou postar, e aí eu vou começar a gravar outro vídeo, porque a vida continua, não é? A gente tem que tentar se recuperar e tocar a vida. E é sobre isso.